E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre certificação Java 8. Esse é o vídeo número 3, no qual estarei falando sobre classe, sobre qual a estrutura básica de uma classe, quais seus componentes básicos que a compõem. Depois estarei falando sobre escopo de variável, demonstrando exemplos de diferentes escopos e o acesso àquelas variáveis. E por fim, estarei falando um pouquinho sobre comentários, bem simplesinho. Bom, vamos começar então falando sobre classes. Como eu crio uma classe, qual é a sua estrutura básica? Aqui no Eclipse é só você cria facilmente. Aqui eu vou composição. Aqui, está criado. Vou apagar aqui, porque na prova a gente não tem a ajuda do Eclipse, obviamente, né? Bom, começou no package, eu tenho que fazer a declaração aqui. Estarei falando de package mais na frente. Bom, o que nos importa neste momento é o que vem agora. Bom, vou declarar minha classe. Bom, está criada minha classe Java, com a estrutura mais básica possível. Se vocês notarem, o nome da classe é o mesmo do arquivo. Está exatamente igual. Bom, isso é requerido pelo Java, normalmente compilar. Ele espera que o nome do arquivo seja igual ao nome da classe. Se perceberem, se eu mudar, ele já acusa erro. Ele vai falar que a classe tem que ser definida com o mesmo nome do arquivo. Beleza? Então, sempre mantenha o nome da classe igual ao nome do arquivo, senão ocorrerá erro de compilação. Sempre seguindo os padrões também, começando com letra maiúscula, não utilizando números. Vocês podem ver mais para frente, eu vou falar, você pode ter um underline ou o cifrão aqui sendo utilizado. Muitos não devem saber, mas é suportado aqui também. Beleza? Mais para frente estou aí falando disso. Bom, quais são as estruturas básicas que uma classe pode ter? São os atributos e os métodos. Vou estar exemplificando aqui cada um deles. Vamos começar pelos atributos. Vamos criar um string de nome, obviamente. Está criado nosso primeiro atributo, string nome. Vou criar mais um int num. Bom, duas variáveis criadas. E agora eu posso também ter um método. Vou criar um método do mais simples também. Public void mostrar. Bom, é o método tipo mais simples. Ele é public e void. Void quer dizer que não espera um retorno. E vocês podem ver na assinatura ali do método, que é essa parte de cima, seu nome é mostrar e não tem nenhum parâmetro. O parâmetro estaria aqui dentro dos parênteses. Nesse caso não há parâmetro. Então, esse aqui ele só vai mostrar determinado dado que eu passar aqui. Esse é o intuito desse método. Beleza, então eu tenho um método e tenho meus atributos. Agora eu posso estar trabalhando com eles em conjunto. Beleza? Como vamos fazer aqui? Vamos colocar algo simples também. Vamos colocar para printar esses dados. Meu nome é... Sinal aqui de mais para concatenar. Colocar... Faltando o nome, né? Concatena novamente, que eu vou pegar mais um string. Vou dar um /n para quebrar de linha. Quem não sabe, o /n aqui dentro da string ele quebra a linha. E
minha idade é. Bom, mais eu coloco o num, que é o número da idade. Beleza? E que não preciso mais depois, que eu não vou concatenar com mais nada. Vai terminar aqui. Bom, mas por si só, isso aqui não vai ser printado na tela, né? Eu preciso ter um método main dentro da classe para ele ser executado. Então, método main eu estarei falando um pouquinho mais à frente. Mas aqui main não vou abordar muito sobre ele aqui, estarei falando na outra videoaula. Bom, para ter acesso àquele método lá eu preciso fazer uma instância dessa classe, desse objeto. Então, composição igual a new composição. Bom, é a instância do objeto. Agora eu posso ter acesso aos seus atributos e métodos. Nesse caso aqui, dependendo da forma que estiver os atributos, já é acessível aqui, porque está na mesma classe. Mas isso a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, quando falar sobre o escopo. Então, composição, ponto, mostrar. Então, agora quando eu executar a classe, ele vai no método main, primeiramente, e lá do método main ele vai executar mostrar. Beleza? Mas como vocês podem ver ali, vai sair o nome null e o num igual a 0. Você está vendo aqui, null, porque eu não inicializei. Nesse caso aqui não dá erro, não traz lixo nem nada, porque no meu escopo ali que eu criei, há valores padrões para os atributos. Mas dependendo do local onde eu criar meu escopo, ele não vem com esse valor padrão, ele vem com um lixo de memória. Vem com um valor totalmente diferente. Mas aqui vamos só simplesmente passar um valor simples aqui. Nome igual Renato. Idade igual 25. Aqui tem um problema, porque ele não está visível. Aqui, no caso, erro de escrita mesmo. Num. Como esse método está dentro dessa classe, ele consegue visualizar esses métodos. Mas aqui, por exemplo, esse método void já não consegue visualizar. Isso é questão de escopo. Estarei falando daqui um pouquinho. Bom, agora printou normalmente. Bom, meu nome é Renato, minha idade é 25. Então, ok. Então essa é a estrutura bem simples e básica, é um exemplo bem simples sobre uma classe e sua composição. Temos os atributos e os métodos. Aqui eu tenho um método main, e do método main eu chamo, após fazer a instância do objeto, eu chamo o método daquela classe. No caso é o mostrar. Lá eu passo determinados atributos nas variáveis, determinados valores para as variáveis, e no final eu printo esses valores no console. Bom, basicamente sobre classe, a princípio o básico dela é isso. Criação dela, atributos e métodos. Beleza? Bom, agora dando continuidade, vamos falar sobre escopo. Escopo de variável. Vamos criar aqui uma nova classe. Escopo. Criada a nossa classe. Bom, a questão do escopo dependendo do local onde está a variável ou que eu esteja tentando acessar ela pode estar ou não disponível. Vou dar vários exemplos aqui de diferentes locais e vocês vão ver que determinada situação ele é visível ou não. Bom, começando, vamos pôr string nome da mesma forma do anterior. Vamos criar um método main. Agora eu vou tentar passar um valor para o nome. Nome é igual a Renato. Bom, vocês podem ver que deu erro nesse caso aqui. Ele fala que não pode fazer uma referência estática a um atributo, um campo não estático.
Então, só que eu já falo o que você tem que fazer. Então ele tem que ser do tipo estático, ele vai ser visível dentro da classe. Então static string nome. Então ele é visível dentro dos métodos dentro dessa classe. Beleza? Mas vamos voltar aqui do jeito que estava. Vamos deixar esse exemplo aqui. Vamos criar um novo aqui, static string nome 1. Que vamos alterar para nome 1. Ok? Deixar aqui nome, recebe teste. Comentado, né? Obviamente. Bom, também pode ter o inverso. Vou criar aqui um int num. Bom, ele dá a mensagem falando que ela nunca é utilizada. Aí eu posso ter aqui um outro método, public cálculo, public int cálculo. Como ele é int, ele espera um retorno do tipo int. Beleza? Então, return. Aí eu posso o quê? Passar o num. Posso. Não tem acesso ao num aqui. Vê que estão em diferentes escopos. Eu tenho um método main e tenho um método cálculo. Não vai ter acesso dessa forma direta ao atributo. No caso, eu teria que passar por parâmetro e lá setar esse valor. Então, vocês podem ver que o escopo, como é trabalhado o escopo aqui. Beleza? Mas, posso ter isso aqui também. Int num igual a 5. Bom, como são escopos diferentes, ele aceita variáveis e atributos do mesmo nome. Beleza? Então, eu poderia ter também o int num aqui em cima. Você vê que como são três escopos diferentes. Tem o escopo da classe, tem o escopo do método main e o escopo do cálculo. Então, ele funciona dessa forma. Se eu estou em escopos diferentes, eu posso ter nomes iguais. Só que não é uma boa prática, né? Senão vai ficar um código totalmente confuso. Mas é algo possível. Então a gente tem que abordar isso também na questão da prova. Há também questão do escopo aqui, no método eu posso ter um parâmetro, que nem no método main ali, que tem o args. Mas aqui eu posso ter int 2. Ok? Agora eu vou transformar isso aqui para 2. Beleza? E para ter o acesso ali para efetuar o cálculo, tem que criar a instância, né, desse objeto. Então escopo igual a new escopo. Escopo.cálculo. Aí eu vou passar o valor do num 2. Ele dá o erro que fala que deve ser inicializado. Viu? É porque, diferentemente, como a gente viu no exemplo lá da composição da classe, a variável onde ela foi criada naquele escopo, aquele escopo ele tem valores padrões. No caso, pro inteiro lá era 0. Só que aqui não tem valor padrão. Ele tem um lixo, vai vir um número totalmente estranho. Então ele pede para você inicializar. Então neste escopo você precisa inicializar. Então vou passar aqui int igual a 10. Bom, resolvido o problema. Beleza? Então se estiver no escopo da minha classe, ele não vai pedir para inicializar. Mas se eu estiver dentro de algum método que já é outro escopo, ele vai pedir para inicializar. Ok? Certo, então aqui eu estou passando num 2. E aqui eu tenho o outro num. Vou fazer num vezes num 2. Esse vai ser meu retorno. Ok?
Bom, ele compilou, normalmente não deu nenhum erro. Só que, caso eu queira mostrar esse resultado, eu tenho que fazer daquela mesma forma. Systemoutprint, ln, como ele vai receber o resultado, que é um inteiro, ele vai printar aquele resultado. Bom, 10 vezes 5, 50. Ok? Vocês podem ver, se eu passar aqui 50, passa um valor diferente, 59. Ele continua mostrando 50, porque não está no mesmo escopo. Ele não substitui o valor, não faz nada. Como não está no mesmo escopo, ele trata de forma diferente. Beleza? Bom, essa que é a parte básica, bem básica de escopo. Mais para frente, vocês, nos outros exemplos, vão ver isso em melhoração. Beleza? Agora vamos falar sobre comentários para encerrar. Vamos utilizar essa mesma classe aqui mesmo. Bom, no Java eu tenho 3 tipos de comentários. Estou falando de cada um. Primeiramente, comentário em linha. Dessa forma. Barra, barra e o que eu quero escrever na frente. Beleza? Bem simplesinho, não tem nenhum segredo. Segundo, comentário em bloco. Barra, asterisco e enter já criou. A cada linha que eu for criando, ele vai pôr um asterisco na frente. Vocês podem ver. E ao final ele é o inverso, ele faz o asterisco barra. Beleza? E aqui eu posso escrever o que eu quiser. Comentário em bloco. Simplesinho também. Então, dependendo do seu contexto, um vai servir melhor ou o outro sirva melhor. Ok? Porque eu poderia, por exemplo, eu não vou usar esse método aqui, eu vou comentar ele. Seria ineficiente. Eu vim barra, 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 que até existe ali, barra, barra. Vê, ineficiente, totalmente ineficiente. Aí o que eu posso fazer? Eu venho aqui, seleciono. Tem um atalho do Eclipse, né? Obviamente ele já faz isso aqui é bom para vocês que, caso não conheçam. Você selecionou aquele intervalo, ele vai e comenta ele. Com Ctrl Shift C. Beleza? Mas aqui no nosso caso, para ser forma eficiente, o que a gente fazia? Iniciava o comentário em bloco aqui, finalizava ele aqui. Vocês podem ver, ficou o bloco comentado. Eu não precisei criar tanta barra, tanto código. Ok? Bom, por fim, eu tenho o comentário do Javadoc. Ele é barra asterisco asterisco. Eu dei o Enter, ele já traz para mim. Então ele começa com barra, asterisco, asterisco e termina da mesma forma do comentário em bloco, que é asterisco e barra. Só que ele é um pouco diferente. Ele vai trazer informações, por exemplo, daquele método ali de baixo. Ele me fala que tem um parâmetro chamado num e tem um retorno. Ali eu posso preencher da forma que me convém melhor nesse método. E posso deixar um comentário aqui também. Nesse caso eu vou pôr só Javadoc. Beleza? Bem simplesinho. Só que pode ocorrer situações também diferentes. Que são os peguinhas mesmo da prova. Pode ter esse comentário em bloco. Na prova ter esse barra barra aqui. Dependendo da situação ele funciona e dependendo da situação ele não funciona. Então tem um comentário em linha dentro do comentário em bloco. Só que dessa forma que foi feito aqui, vai dar erro. Já que, como eu fiz colado o barra barra, ele entendeu essa parte aqui como sendo finalização do bloco. Como embaixo não há inicialização, ele dá o erro de compilação. Vocês podem ver. O que eu teria que fazer? Iniciar o bloco aqui novamente. Beleza? Mas, se eu tivesse dado um espaço, barra barra, ele não pegou. Agora espaço, barra barra, aí ele funciona. Então tem um comentário dentro de um comentário.
dependendo da forma que você faz, ele dá certo. Beleza? Nesse caso aqui dá certo porque tem um espaço e não tá junto, então ele entende normalmente. Só que tem outro caso também. Vou criar um comentário de bloco no comentário de bloco. Vocês podem ver, ele entendeu o último comando como finalização do bloco de cima. Então, ele deu erro de vai de compilação aqui embaixo. Eu teria que criar um novo aqui embaixo. Vocês podem ver. Então, são coisas simples, mas pode virar peguinhas na prova. Então, são essas coisas simples que a gente tem que tirar um maior aproveitamento. Então, é prestar atenção, ler com calma, não achar, superestimar a prova, o seu conhecimento, pensar com calma, ler com cuidado, prestar atenção nesses mínimos detalhes, porque acho que é o local onde o pessoal mais erra, porque a confiança é alta e a gente acaba caindo muito nisso. Então prestar atenção. Aquele espaçozinho ali de nada, ou um bloco que não está fechando. Então prestar atenção nesses casos, porque realmente acontece. Pode ser que venha a ter essa questão na prova, pode ser que não venha a não ter, mas é bom você estar sabendo sobre essas diferentes variações. Pode ter essas combinações entre tipos de comentários. Beleza? Bom, pessoal, para esse vídeo é isso. Era só falando sobre classe mesmo, escopo de variável e comentários. No próximo vídeo estaremos falando sobre um pouco mais do método main, executando programas por linha de comando, gerando seu jar, seu executável. E é isso, pessoal. Caso tenham gostado, dê aquele curtir aí no canal. Dê um curtir no vídeo. Caso tenha algum elogio, sugestão, pode deixar no comentário aí, estarei lendo. Os elogios e sugestões, ou até críticas mesmo, são sempre bem-vindos, para a gente estar melhorando a qualidade do que a gente faz aqui. Beleza? Bom, agradeço a todos. Até a próxima.